professor Marcelo, espero que estejam todos bem. Nessa aula nós resolvemos uma questão do Enem 2011, a questão de número 60, uma questão que envolve conceitos aí da Física 3, a Física do terceiro ano, da parte de eletricidade. Bom, vamos ao enunciado. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como tensão de alimentação. Então ele cita aqui algumas dessas características, né? A potência dissipada é outra característica, o dimensionamento do disjuntor que deve ser utilizado na instalação do chuveiro e a área de seção transversal do fio que deve ser utilizado também na instalação elétrica do chuveiro, tá? Então ele dá aqui algumas informações nesse quadro. Na verdade, esse quadro faz uma comparação entre dois modelos de chuveiro. Um que ele vai chamar de modelo A e outro que ele vai chamar de modelo B, certo? Mas eu vou logo terminar o enunciado da questão para a gente voltar e eu explicar o quadro. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, olha aí, já está falando. Ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes, olha. Eu tenho o chuveiro do modelo A, ele precisa ser ligado a um disjuntor de 50 amperes. Bom, pessoal, eu nem falei, mas para relembrar, disjuntores e fusíveis são dispositivos que são utilizados para proteger circuitos e equipamentos elétricos contra aumentos súbitos de corrente, certo? Então, disjuntor é um equipamento indispensável aí na instalação de um chuveiro, na instalação de equipamentos que consomem bastante energia, tá? Então, vamos seguindo. Então, o chuveiro do modelo A precisa de um disjuntor de 50 amperes. Lendo o manual, no entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B, olha aí, devia possuir uma amperagem 40% menor. Ele leu o manual aí do chuveiro A, verificou que precisava de um disjuntor de 50, leu o manual do chuveiro B, e verificou que o disjuntor que era necessário para o chuveiro B era 40% menor em relação ao chuveiro A, ou seja, 40% menor do que o valor de 50 amperes. 40% menor equivale a 60%, tá, pessoal? Então, para a instalação do chuveiro do modelo B, ele precisa de um disjuntor utilizar um disjuntor de 60% do que vai ser utilizado em A, certo? Então ele precisa de um disjuntor de 60% apenas do que foi utilizado em A. Então vai ser um disjuntor menor do que 50 amperes, tá? Continuando, considerando os chuveiros dos modelos A e B, olha, esse quadro vai fazer uma comparação, já até falei para vocês que ele vai fazer uma comparação entre os dois modelos de chuveiro, funcionando a mesma potência. Isso aqui é importante, pessoal, porque a gente vai utilizar esse dado aqui para resolver a questão, tá? A razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, olha, a gente vai calcular isso aqui, a razão entre as resistências elétricas, que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de, aqui como de praxe do Enem, estão as 5 alternativas, A, B, C, D e E. Vamos voltar para explicar o quadro, galerinha. Então, esse quadro aqui traz, como eu falei para vocês, uma comparação entre as especificações de dois chuveiros, um do modelo A e o do modelo B. A voltagem é a primeira característica que é dada aqui. Então, para o A eu preciso de 127 volts, para o B eu preciso de 220 volts. Aqui traz a potência com relação à chave seletora. Nos chuveiros elétricos tem uma chavezinha seletora que ela vai servir para definir a temperatura que eu quero para a água, certo? Então, colocar a chave seletora na bolinha aberta aqui é a água a temperatura ambiente. Então, ó, tem ambiente aqui, certo? E colocar a opção da chavezinha em qualquer uma dessas outras aqui, a primeira bolinha fechada, a segunda, a terceira bolinha fechada, é colocando a água a temperaturas cada vez maiores, tá? E, logicamente, consumindo cada vez mais energia. Aqui na primeira bolinha, 2440 para o A potência, e aqui 2540 para o B, certo? O nosso exemplo aí, ele pede que a gente resolva
a questão considerando que a chave seletora de ambos os chuveiros estejam nas duas bolinhas preenchidas aí, e ambos estarão funcionando a potências de 4.400 watts, tá? Se eu quiser água mais com a temperatura maior, eu venho para a terceira aqui opção, mas vai consumir mais energia, tá? Aqui, como últimas características que a gente vai explicar ao final, quando resolver a questão, obter a razão entre RA e RB, é o que? O dimensionamento dos disjuntores que eu devo utilizar, qual é o valor da amperagem dos disjuntores, por que eu utilizo um de 50 aqui e um de 30 aqui, e também a gente vai acabar justificando o porquê do fio mais grosso aqui, um fio de 10 mm, aqui um fio apenas de 4 mm, tá? Então vamos à resolução da questão. Para resolver essa questão, eu utilizo duas formas aqui, duas equações que possibilitam calcular a potência dissipada. Essa primeira aqui, ela calcula a potência dissipada utilizando a resistência elétrica do aparelho e a corrente. Então, a equação que eu chamei de equação 1, ela calcula a potência dissipada usando o quê? Resistência, corrente. O R de resistência e o I de corrente, ao quadrado, a corrente, certo? A segunda equação calcula a potência utilizando tensão, aquela tensão lá de alimentação, e aqui corrente, tá? Bom, eu vou iniciar a resolução da questão utilizando a equação 1. E aqui separei, ó, chuveiro A, chuveiro B. Como a gente está fazendo uma comparação lá, é necessário que se faça isso, tá? Então, chuveiro A, chuveiro B. Eu utilizo a equação 1 aqui da potência e escrevo essa equação para cada chuveiro. Então, potência de A é igual aqui a R de A e de A ao quadrado. Potência de B é igual a RB e B ao quadrado. Como ele pediu que a gente resolvesse na potência aqui, ó, de 4.400, que é o que ele fala aqui, eu coloco esse valor de 4.400 aqui desse lado para ambas as equações que eu escrevi. Então, 4.400 é igual a quê? RA e A ao quadrado. 4.400 é igual a RB e B ao quadrado. Se isso é igual aqui, isso é igual, então isso quer dizer que isso também é igual. Esses outros lados da equação têm o mesmo valor, são iguais, certo? 4.400 é igual a 4.400, que é esse primeiro lado da equação A e da equação B. Então, necessariamente, esse outro lado, que é RA e A ao quadrado, e RB e B ao quadrado, são iguais. Então, eu reescrevo elas aqui, certo? Vem para cá e vem para cá. Então, fica RA e A ao quadrado, RB e B ao quadrado. Só que agora eu tenho a incógnita de não saber qual é o valor das correntes. Tá? Eu não sei qual é o valor dessas correntes que passam por A e nem a corrente que passa por B. Eu vou utilizar essa equação para chegar à minha resposta final. Mas para isso eu preciso descobrir as correntes. Como é que eu descubro? Utilizando a equação 2. Então fica potência igual a U vezes I. Como eu quero descobrir quem é I, eu passo o U dividindo a potência. Então fica I igual a potência sobre U. Agora eu escrevo essa equação que eu obtive para cada um dos chuveiros. Ó, IA é igual a quê? A potência de A sobre U de A. IB é igual a quê? A potência de B sobre U de B. Aí eu coloco os valores numéricos. IA é igual a quê? A 4.400 dividido pela tensão que A funciona, que é 127. IB é igual a quê? A 4.400 sobre a tensão que B funciona, que é o quê? 220. Eu faço essa continha aqui, vai dar um número com várias casas após a vírgula, eu arredondo aí para a primeira casa após a vírgula. Então, IA é igual ao que? A 34,6 amperes. Então, achei aqui o resultado que eu procurava. Eu precisava descobrir esse resultado. E aqui o IB é igual ao que? A 20 amperes. Agora, eu venho para essa equação que eu estava aqui trabalhando com ela, reescrevo ela aqui e substituo os valores de IA e de A e B. Eu substituo esses valores, certo, pessoal? Aqui o IB eu coloco aqui, vou fazer o quadrado, quadrado, certo? Então, substituindo aqui, fica o quê? IA é 34,6 ao quadrado e o IB é 20 ao quadrado, certo? E ele quer que eu faça, que eu descubra qual é a razão entre as resistências. Para descobrir qual é a razão entre as resistências, eu tenho que passar o que? O 34 dividindo 20
e tenho que passar o RB dividindo o RA, tá? Eu tenho que fazer esse procedimento. Então fica o quê? RA em cima, RB embaixo, igual ao quê? Ao 34 aqui vai para baixo do 20, fica 20 ao quadrado sobre 34 ao quadrado. Da matemática, quando está um quadrado aqui e está um quadrado aqui, eu posso fazer esse passo aqui, que fica o quê? Parêntese, 20 sobre 34, todo mundo ao quadrado. Faça essa divisãozinha. Vai dar novamente um número aí com várias casas após a vírgula. Eu fiz um arredondamento aí para a segunda casa após a vírgula. Ficou o quê? 0,58 ao quadrado. Quando eu faço isso, fica o quê? RA sobre RB e eu tenho todo esse número, 0,3364. As nossas alternativas só possuem uma casa após a vírgula. Aqui, ó. Só tem uma casa após a vírgula. Então aqui eu tenho 0,3, 0,6, 0,8, 1,7, 3,0. Então o meu resultado aqui eu tenho que deixar com uma casa após a vírgula. Então eu elimino aqui, ó, o 3, 6 e o 4. E fica RA sobre RB igual a 0,3. Eu coloquei aqui aproximadamente igual porque ele também fala que é mais próximo de. Então ele está dizendo que é exato, certo? Então RA e RB é aproximadamente igual a 0,3. Então eu encontrei aqui. Tá? Esse resultado me diz o que, pessoal? RA sobre RB é aproximadamente igual a 0,3. Quando eu faço a divisão entre dois números e obtenho um número menor que 1, 0,3 é menor que 1, isso acontece porque o número de cima, o RA, é menor que o RB. Tá, pessoal? Isso acontece porque RA é menor que RB. Tá? E isso leva a várias consequências. Isso quer dizer o quê? Que a resistência elétrica do chuveiro A é menor que a resistência elétrica do chuveiro B. Tá? Se a resistência elétrica do chuveiro A é menor que a resistência elétrica do chuveiro B, isso quer dizer que o chuveiro A vai ser percorrido por uma corrente maior. Tá? Então, quem tem menor resistência elétrica vai ser percorrido por uma corrente maior. Por isso, eu preciso de um disjuntor de 50 amperes. Se vai ser percorrido por uma corrente maior, eu preciso também de um fio mais grosso, fio de 10 milímetros. Como aqui ele vai ser percorrido por uma corrente que é menor que a do A, eu vou necessitar de um disjuntor menos potente, só de 30 amperes. E também de um fio mais fino, que é de 4 milímetros. Então, a justificativa para eu ter que ter disjuntores com dimensionamentos diferentes, valores diferentes, é isso. Quem tem menor resistência vai ser percorrido por maior corrente, vai precisar de um disjuntor mais potente. Logicamente, vai precisar ser instalado com fios mais grossos. Então, quem tem maior resistência vai ser percorrido por menor corrente e fios, a instalação vai requerer fios mais finos apenas. Tá? A gente pode ver mais isso aqui, a questão da diferença das correntes, aqui no resultado que a gente fez. Olha, o A está sendo percorrido por uma corrente de 34,6, enquanto o B uma corrente de 20, é uma diferença de 14,6. Então, o A é, em todas as situações, percorrido por uma corrente maior. Portanto, precisa de um disjuntor com valor maior, tá? Para protegê-lo. Então, a nossa alternativa ali é a letra A, vamos marcar, e era isso que eu queria explicar para vocês, que essa razão nos leva a essa conclusão, e essa conclusão nos diz porque que lá eu preciso de um disjuntor de 50 para A e apenas de 30 para o B. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço aí, boa sorte.